E aí, seres? Tudo bem com vocês? Hoje o tema do episódio que nós vamos percorrer juntos, porque sempre que eu faço os episódios eu também aprendo muito e reflito muito, e é uma grande oportunidade. Eu quero falar sobre como o autoconhecimento contribui para o desenvolvimento da nossa resiliência. Então, a resiliência ela é um termo que ficou meio marginalizado aí nos últimos tempos, e até acaba sendo usada no sentido de que você é alguém que é muito forte emocionalmente, alguma coisa relacionada a uma certa dureza em frente às situações da vida. E eu quero começar falando sobre esse aspecto que é errado em relação à resiliência. A resiliência ela é um termo da física que está relacionada à capacidade de um material de voltar para sua forma original depois de sofrer um impacto, depois de sofrer algum tipo de pressão. Então, resiliência é isso, existem materiais resilientes. Então, materiais que não resistem, não absorvem e não suavizam a pressão. Então, eles recebem um impacto e quanto mais esse material é capaz de voltar à sua forma original, mais resiliente ele é. Então, aplicando esse raciocínio para a nossa vida, para desenvolvimento emocional, essa é a ideia principal que eu estava pensando. Não tem como você ser resiliente se você não se conhece. Porque como que você vai voltar à sua forma original se você não sabe quem é essa pessoa, se você não se sente seguro com você mesmo? Tá ligado o que eu tô falando? Então, o autoconhecimento, ele está diretamente relacionado a você ser resiliente. Então, você vai sofrer os impactos da vida, mas quanto mais você se conhece, mais fácil vai ser para você voltar para esse centro. É muito comum que as situações da vida façam a gente questionar o nosso valor, questionar o nosso lugar no mundo, questionar o nosso merecimento das coisas da vida. E aí, quanto mais você vai se conhecendo, mais você percebe que o valor da vida não está naquilo que você consegue fazer ou consegue entregar ou quanto você se esforça. O valor da vida está nela mesma. A própria vida já é o presente, o milagre, já é aquilo de mais absoluto que a gente poderia acessar. Pelo simples fato de estarmos vivos, de sermos seres vivos, de sermos seres humanos, a gente já merece uma boa experiência de vida. A gente já merece ter uma experiência de vida que seja mais fácil, mais suportável. Mas isso só é possível, até onde eu percebi até agora, né? Através do autoconhecimento. Não tem como você viver uma boa vida se você não gosta de você mesmo. Se você tem pânico de ficar sozinha. Se você não consegue ficar 2 horas sem olhar o celular com a sua própria presença, ouvindo os seus pensamentos. O autoconhecimento ele vai exigir que você passe por um desconforto que a maioria das pessoas está fugindo, né? Então a gente tem hoje uma sociedade que está completamente distraída com o exterior e completamente inexplorada no interior. E a maioria das angústias humanas parece vir dessa falta de conhecimento do ser humano sobre si mesmo. Isso leva o ser humano a fazer as coisas mais absurdas que todos nós vemos aí, infelizmente, todos os dias. Então, como que a gente vai ser resiliente se a gente não sabe qual é a nossa forma original, sabe? Então, geralmente as situações da vida, enquanto a gente não é resiliente emocionalmente, elas nos deformam emocionalmente, né? Falando de um jeito simbólico, a gente sofre pancadas da vida que deixam marcas muito profundas.
E se a gente não é capaz de desenvolver essa resiliência, a gente vai ficar sendo marcado e sendo machucado pela vida até envelhecer, até morrer. E isso vai fazer com que a vida seja mais difícil. Então, a vida tem um nível de complexidade muito alto. Não sei se você percebeu, mas estar na condição humana é uma coisa muito difícil para todo mundo. Tá todo mundo louco da cabeça porque não tá aguentando, não sabe o que fazer com a própria existência. A gente vive numa sociedade que oprime muito o nosso autodesenvolvimento, que quer de várias formas fazer com que a gente não se veja como o ser total que cada ser humano é, pela sua vida em si, não por aquilo que entrega ou por quanto dinheiro tem. É muito difícil se questionar e sair dessa corrida dos ratos, né? Então, quando você se conhece, quanto mais você se conhece, menos você se afeta com essas pancadas da vida, que não quer dizer que não vá doer ou que não vá te machucar. Então, o material, né, que ele é resiliente, ele não é um material duro que não resiste à pancada. E ele também não absorve a força da pancada. Ele sofre uma pressão, se deforma sobre aquela pressão e assim que essa pressão sai, ele volta para sua forma original. E quanto mais perfeito for essa volta, né, menos amassado, menos destruído, mais resiliente é esse material. Então, mais resiliente é o seu desenvolvimento emocional. As situações da vida costumam nos fazer questionar sobre o nosso próprio valor. Então, entendendo o valor da sua vida e confiando no valor da sua vida, você vai se afetar muito menos pelas situações da vida. Você vai ficar muito menos marcado, porque o autoconhecimento ele provê isso, né, de que você tenha uma certa segurança de si mesmo para enfrentar as situações do mundo, que continuam iguais para todos nós. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com a minha terapeuta, que o autoconhecimento não adianta nada, porque a gente sofre do mesmo jeito e a gente tem que lidar com as coisas do mesmo jeito. Então, esse é um processo de amadurecimento da visão de como viver melhor sem tornar a vida pior do que ela já pode ser, sabe? O autoconhecimento, ele produz isso, ele produz uma satisfação com a beleza da vida, com o milagre da vida, que perpassa muito os nossos problemas cotidianos. Quando você vai se conhecendo, você vai entendendo coisas sobre você mesmo, sobre os outros e sobre o mundo que tem o potencial real de fazer você se tornar menos reativo, de fazer você se tornar mais indiferente, muitas vezes, à opinião das outras pessoas. Tudo bem as pessoas não saberem quem você é, mas você tem que saber. Opa, eu tenho uma colinha aqui, como sempre. Então, o autoconhecimento, ele só é um discurso bonito na internet. Não sei se vocês que estão aí nas suas devidas jornadas perceberam isso, mas a gente compartilhar coisas sobre autoconhecimento na internet não faz a gente se conhecer. O que faz a gente se conhecer é ficar conosco, ficar sozinho, passar tempo sozinho. O autoconhecimento, ele exige que você dê tempo para você mesmo. Sem tela, sem celular, é sentar você com o que você sente, com o que você pensa e se mostrar curioso sobre si mesmo. O processo de autoconhecimento ele não pode ser para você querer se consertar ou para você se punir de coisas que você não queria ser. Não, ele é para você conhecer a pessoa que você é. Ele serve
para que você saiba quais são os seus limites, qual é a sua própria história, o que a sua história tem a ver com a pessoa que você é hoje, quais são os comportamentos que você tem hoje que são feridas da infância, que são falhas ambientais da nossa infância, que a gente segue ao longo da vida adulta reclamando isso para o mundo, né? Então, no processo de amadurecimento emocional do ser humano, a gente precisa reatar, reintegrar partes nossas que não foram integradas corretamente quando nós éramos crianças. Então, existe um caminho de desenvolvimento emocional quando nós somos crianças que forma a base do nosso comportamento, que forma a base do nosso padrão de como enxergar o mundo, de como enxergar as outras pessoas e de como enxergar a si mesmo. Então, quando você começa a se conhecer, você se dá a oportunidade de se questionar se você é realmente aquilo que as pessoas falaram para você que você é. Porque o processo natural é esse. Quem nos dá nossas características são as outras pessoas. Então, as outras pessoas observam o nosso comportamento e falam: essa criança é inteligente, essa criança é atentada, essa criança é esquisita. Então, as outras pessoas vão formatando aquilo que a gente acha que é a gente. Então, a gente se baseia até então, né? Parte do desenvolvimento emocional é você questionar justamente esse ponto. O que você sabe sobre você mesmo que você concorda e que você consegue enxergar isso em você, e aquilo que não é verdade mais sobre você. As pessoas ao seu redor podem estar enganadas sobre você. Então, quando você começa a se conhecer, você deixa de precisar que outras pessoas achem X ou Y sobre você. E muito do nosso comportamento social, ou seja, todas as nossas relações, elas têm uma intenção de provocar no outro um significado. Tudo aquilo que a gente faz, ele tá intrinsecamente, né, de uma forma velada, trazendo a nossa necessidade do que a gente quer que as pessoas achem sobre a gente. Então, quando você vai se conhecendo, você vai perdendo essa necessidade de tentar manipular o que os outros pensam sobre você, porque é uma coisa que você não tem controle, você nunca vai ter. E quanto antes você entender isso, mais leve, mais fluida pode ser a tua vida, porque a gente fica nessa noia de que, o que vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não, se você fizer ou se você não fizer, não tem como você saber o que as outras pessoas estão pensando. Quanto antes você vai se distanciando dessa necessidade, quanto antes você vai ter mais paz interior. Paz interior é um termo relativamente abstrato, não é? A gente busca isso em outras coisas, né? A gente busca fora de nós aquilo que a gente entende como paz interior. Enquanto a gente não se conhece, essa paz interior não aparece. Por quê? Porque você pode estar no maior palácio do mundo, na maior riqueza do mundo, se odiando, não sendo um estranho para você mesmo. Então, isso é uma das coisas que eu percebo, eu acredito que a humanidade tem despertado para. Tanto é que eu tô aqui falando sobre esse assunto, né? E eu faço parte da humanidade. Então, eu acredito que existe um movimento da humanidade para entender mais sobre si mesmo.
A nossa sociedade está num limite de todos os absurdos possíveis que podem acontecer. Claro que tem muita coisa boa acontecendo também, mas o ser humano está entrando num colapso mental que a gente nunca passou por isso, né? Então, o ser humano ele ainda tem um jeito de ser muito primitivo, baseado em coisas muito primitivas, em emoções, em gatilhos muito primitivos. E você se dar o luxo de ter um processo de autoconhecimento é justamente questionar e tentar ficar um pouco fora desse sistema, desses estímulos básicos. É a gente se perguntar. Muito do processo de autoconhecimento é você fazer perguntas para você mesmo. Então, assim, não só o que você gosta e o que você não gosta, se conhecer mesmo como você conheceria uma pessoa, mas principalmente aprender a gostar de quem você é por conhecer a tua própria história. Essa é uma experiência que eu trago do meu processo de autoconhecimento, que hoje me traz muita plenitude, que é honrar a história da minha família. Então, a história da minha família, ela sempre vai estar relacionada a quem eu sou. E lendo sobre amadurecimento emocional, sobre desenvolvimento, coisas nesse sentido, e sobre psicologia também, a gente vai entendendo que a nossa mente não é só nossa. A gente era uma psi que tinha influências emocionais muito antes de ser um indivíduo. Então, o nosso cérebro, ele carrega histórias de várias pessoas, carregam opiniões de várias pessoas. E aí chega um momento, um determinado momento da vida, que é o que eu acho que está acontecendo agora, que a gente tem que se questionar. Tipo, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida? É isso mesmo que eu penso sobre mim? Se a sociedade me diz que o tempo todo que eu sou insuficiente, que eu tenho que conquistar para merecer, que eu tenho que provar o meu valor, que eu tenho que tal, será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Essa é uma das perguntas aí que dá pra gente discorrer sobre e sempre trazer elas à tona. Precisa ser desse jeito? Essa é a única forma de viver mesmo? Se odiando, querendo sempre, nunca estando satisfeito com a tua própria realidade, então é sempre quando eu chegar, quando eu fizer. Cara, tua vida tá passando agora, não sei se deu pra perceber, mas assim, mesmo você achando que você não tá vivendo a sua vida ideal agora, a sua vida está passando do mesmo jeito. Então a vida, o relógio não tá esperando você chegar lá para te dar o aval de que você pode aproveitar e gostar da sua própria vida, gostar da sua própria realidade. Também porque grande parte de gostar da sua realidade é gostar de si mesmo. E aí é o que eu falo. Gostar de quem se é saber que você não necessariamente tem que se corrigir, tem que se consertar. E aí vem a parte da honra da história da família. Então, eu fiz muitas perguntas também para pessoas da minha família. Eu ouvi muitas histórias. Eu me interessei por ouvir o ponto de vista de outras pessoas, dos adultos que estavam ao meu redor quando eu era criança. E aí eu fui desenvolvendo uma curiosidade saudável para entender aquelas pessoas que estavam ao meu redor. Isso, é claro, me ajudou a fazer as pazes com a minha própria história e me responsabilizar por aquilo que, de alguma forma, eles não conseguiram fazer do melhor jeito, né?
E isso é um ato de amor próprio. Então, eu vou me responsabilizar por desenvolver, por integrar, por fazer essa falha ser preenchida por alguma outra coisa, ser reconhecida. Voltando ao assunto sobre ficar muito tempo sozinho, nesse caminho de autoconhecimento, eu acredito que uma parte importante disso é você entender que todo mundo é sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho. Você já está sozinho. Você sempre vai estar sozinho. Vai ser sempre você e você mesmo. Você é a única pessoa que vai viver o tempo todo, toda a sua vida do seu lado. Então, se você não gosta de quem você é claro que a sua vida vai ser mais difícil, porque você está vivendo com um estranho. Você está vivendo com uma pessoa que muitas vezes você até odeia secretamente, porque de alguma forma tem um comportamento que te fere ou que hoje você não aprova, mas que também não consegue mudar. Mas de alguma forma a gente também percebe, estando sozinho, realizando isso de que a gente está sozinho, é possível a gente se responsabilizar pela definição do que a gente realmente é. Então, a gente precisa, por isso que eu falo tanto sobre terapia, né? Na terapia você vai conseguir ter um ambiente em que você vai ter um profissional especializado ouvindo o que você acredita sobre você mesmo, o que você acredita sobre os outros. Isso vai fazer você ouvir também. A não ser que você consiga falar em voz alta sozinho ou que você consiga escrever, que também é uma forma muito útil, muito válida de organizar as nossas ideias e reconhecer os nossos padrões, as nossas crenças, você tem esse espaço para expor essas coisas, ouvir sobre o que você está falando. Porque uma coisa é a gente ouvir os nossos pensamentos dentro da nossa cabeça e está tudo certo. Outra coisa muito diferente é a gente falar sobre elas. Então, a não ser que você tenha alguma forma de expressar isso, ou que você possa fazer terapia, fica mais difícil você chegar no cerne das questões sobre aquilo que você acredita sobre você mesmo, até então. E aí você vai ter do que discordar. Então, minha família sempre me falou que eu era irresponsável, por exemplo. Sei lá. E aí você começa a fazer uma análise da tua própria vida e você começa a reconhecer que hoje, na tua realidade atual, você é super responsável. E que você não é mais aquela pessoa que os teus pais ou as pessoas ao teu redor falaram que você era. Você é outra pessoa. E só você tem o poder de conhecer a tua própria história num nível de não estar sempre se abalando com o que falam ou deixam de falar ou deixam de pensar. Então, se você conhece os teus esforços, se você reconhece o que você é hoje, tudo bem as outras pessoas pensarem outras coisas sobre você. Elas não podem conhecer você da forma como você conhece. A única pessoa que tem que conhecer você é você mesmo. Você é a única pessoa que vai ter acesso à tua história em um nível que seja necessário para conhecer alguém de fato. Todas as nossas relações, a gente nunca sabe se a gente conhece de verdade uma pessoa. Não é verdade? Não tem sempre uma pessoa assim, tipo, meu Deus, eu achei que eu conhecia essa pessoa e ela teve um comportamento completamente inesperado. Muitas pessoas agem assim. É muito mais fácil a gente lidar com as coisas da vida e ser resiliente, né?
quando a gente gosta de quem a gente é. Além de gostar, existe o aspecto também da confiança. Porque não adianta você se conhecer, entrar num processo de autoconhecimento para se odiar mais ainda. Pra daí ficar com mágoa da tua mãe, mágoa do teu pai, porque esse cara que... Tipo assim, você vai passar por isso. O autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento, ele tem esse lugar em que você pode se revoltar com os adultos da tua infância que falharam com você e que você vê hoje o quanto era injusto, o quanto você foi dependente daquelas pessoas e as pessoas que deveriam cuidar de você falharam em coisas que hoje te ferem profundamente. Existe a fase de processar essa raiva. Mas é isso, ela é uma fase, ela é uma parte do caminho. Conforme você vai amadurecendo e você vai se conhecendo e você vai percebendo como as coisas da tua infância estão encalacradas nas tuas reações, nos teus gatilhos de hoje e naquilo que você precisa curar, mais você entende como é difícil ser humano, como é difícil ser um adulto, e aí você conhece a história da tua família, você começa a ver que tá todo mundo fudido da cabeça tentando dar conta da própria existência, e assim tem sido a humanidade nos últimos sei lá quantos milênios. Então, não existe um outro responsável pelo nosso desenvolvimento, pela nossa cura, além da gente mesmo. Ok, a gente pode endereçar as nossas dores, os nossos conflitos, tal pessoa falhou nessa maneira, ok, mas você não pode esperar que essa tal pessoa venha consertar a falha, venha reparar esse problema. Você só vai ter que fazer isso. Você é a única pessoa que vai poder fazer isso e que bom, porque você vai poder contar com você mesmo. E aí confiar em si mesmo a gente só consegue confiar em quem a gente conhece, né? Não tem como a gente confiar numa pessoa que a gente não conhece. Ai, desculpa, esfreguei a folha aqui na cara de vocês. Você é a única pessoa da face da Terra que vai conseguir saber mais ou menos quem você é. Quando você entra num processo de autoconhecimento, você começa a perceber que várias coisas do que você pensa sobre você mesmo não é verdade. Você não concorda mais. Hoje você acha outra coisa. Então, o que me parece é que o ser humano, ele vive constantemente angustiado por ser um estranho de si mesmo. E é realmente desconfortável você ficar 24 horas por dia com alguém que você não conhece, que você não confia, que você não sabe o que esperar, que você duvida do valor, duvida das intenções, duvida do potencial. É ruim mesmo. Então, o autoconhecimento, ele gera uma segurança sobre as nossas ansiedades, sobre aquele e se da nossa cabeça, saca? Porque é isso, você tá num processo de autoconhecimento, você vai ser atingido pelas coisas da vida da mesma forma. Mas aí, nesse processo mental de ansiedade, de tentar prever as coisas, de passar por uma situação e querer sofrer com aquilo, quando você se conhece, você tem respostas melhores para esses cenários perturbadores, para esses cenários assustadores que a própria mente vai jogando para a gente. Ah, mas se acontecer tal coisa, tudo bem, o meu valor não vai mudar. Tudo bem, entende? Tipo, a vida fica menos catastrófica porque você não tem medo de que um resultado específico vai colocar em dúvida o teu valor, vai colocar em dúvida quem você é, porque você sabe quem você é. Tem um outro vídeo, um outro episódio que eu falo isso, quem se conhece não se ofende. Sabe assim, tipo,
Claro que é isso, a parada da resiliência é isso, você vai se afetar pelas coisas, mas vai ser mais fácil você se acalmar desses cenários, entendendo a complexidade da tua própria vida, daquilo que você acredita, daquilo que você deseja e espera. E é difícil para todo mundo ser humano, é difícil para mim também. Eu tenho trabalhado uma visão de vida que busca sempre uma visão positiva, porque eu acho que a nossa sociedade ela é tão fissurada por fazer a gente ficar preocupado e achar que o mundo está acabando, que isso faz a gente perder um pouco a esperança na vida, no próprio desenvolvimento, e aí acho que a gente fica meio anestesiado assim com essa frequência, digamos assim. Então, eu acho, né, na minha cabeça, o que eu acredito é que me colocar disposta a viver as coisas boas da vida, para mim é um ato revolucionário, assim, sabe? Tipo, cara, vocês estão aí 24 horas por dia querendo que eu fique mal, que eu acho que a vida é uma merda, mas eu acho que a vida é o bagulho mais foda que tem na face da Terra e que nada vai me tirar, sabe assim, essas notícias, esse sistema não vou deixar isso tirar de mim a minha alegria de viver, a minha alegria de estar presente, de ver coisas lindas no dia a dia. Tá ligado o que eu tô falando? Tipo, não vou cair nessa, sabe? Porque a vida é muito maior do que isso. Voltando aqui, né? A gente se conhecer e se tratar melhor é o grande desafio da vida de todos nós. E a gente vai estar sempre nessa busca enquanto a gente viver. Enquanto estivermos vivos, vamos ter que lidar com a gente mesmo, com nós mesmos. Ficou horrível essa frase, né? Enfim. E aí, o que eu acredito que é a grande missão do ser humano na Terra? Só o fato de existir uma unidade de cada um ser humano, nunca ter existido outro repetido e nem nunca vai existir, já é uma coisa que me deixa mal da cabeça, entendeu? Eu começo a pensar nessas coisas, meu pensamento vai muito longe. Nesse universo que a gente vive, eu acredito que a função não, mas a missão do ser humano, de cada ser humano, é viver a sua própria experiência e conhecer quem você foi nesse plano terreno. É viver, é ter a sua versão do mundo. Você é uma das versões do infinito do universo. E a única missão do ser humano na Terra é viver. Viver a sua própria vida do seu jeito. Saber o que é ser fulano de tal. Descobrir e gostar de ser essa pessoa. Se for possível, né? Acho que tá todo mundo nesse caminho. E aí, enfim, nos momentos de estresse, de pressão, a gente não vai ficar mais tão apavorado, sabe? A gente vai saber para onde voltar, qual a nossa forma original. O único lugar verdadeiramente seguro para nós, seres humanos, só pode ser dentro da gente. Você pode ter o mundo, a gente tem o mundo, e mesmo assim tá todo mundo perdido, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo procurando alguma coisa que tá dentro de si mesmo. Eu não sou a primeira pessoa a falar sobre isso, não serei a última, provavelmente. Eu acho que essa é uma mensagem que vale a pena reforçar. Quanto antes você entender que não existe algo fora de você que vai te dar paz interior, que isso só é possível quando você aprende
a lidar com a vida sendo você mesmo, que você aprende o teu valor como ser humano único que você é de fato. Isso é um fato. Não existe nem nunca vai existir outra pessoa igual você. E isso é um milagre da vida, tá ligado? Mano, você vai ver as coisas de probabilidade do universo, você fica louco. Você fica louco. Porque é uma loucura a gente estar vivo nesse planeta e eu estar aqui fazendo esse vídeo. Mas a gente está abstraindo completamente dessa loucura e se explodindo todo mundo que parece que não estamos muito bem na cabeça, né? Então, nesse caos de improbabilidades que é a nossa realidade, o único lugar seguro vai ser dentro da gente mesmo. Vai ser você confiar que, tipo, você tá seguro com você mesmo. Você tá seguro para viver a vida do jeito que ela acontecer, sem fazer com que seja pior, sem estar se odiando o tempo todo, sem fazer com que as coisas sejam mais sofridas para você. Não precisa, as coisas não têm que ser sofridas, a vida não tem que ser uma luta. A vida pode ser leve, a vida pode ser abundante, plena, de várias coisas o tempo todo. O que eu acredito é que a gente pode escolher ver essas coisas no nosso dia a dia. Porque se tem coisa ruim é porque tem coisa boa também. O universo trabalha desse jeito. Sempre vão ter dois extremos de qualquer coisa. Então, se conhecer é você criar esse lugar seguro dentro de você, que vai ser capaz de enfrentar o mundo, que vai ser capaz de responder aos e se da nossa ansiedade e saber que a gente vai muitas vezes sofrer uma pressão, mas voltando à nossa forma original, tá tudo bem e a vida segue. Aí vem outra pancada, a gente já não fica mais tão marcado, porque a gente entende que as outras pessoas tá todo mundo bem machucado também, tá ligado? Então se alguém tá fazendo alguma coisa com você, em algum momento você deixa de endereçar, tá ligado? Porque beleza, a pessoa vai fazer uma coisa com você, você vai ter algo para tratar dentro de você que te machucou, que te feriu, que tá relacionado a algo que te faltou. E aquela pessoa é só uma pessoa aleatória que deu um gatilho em você. Sabe assim? Você aprender a se responsabilizar por não ser tão engatilhado por todo mundo, ou por não você se conhecer para não exigir tanto do mundo aquilo que te falta e você se dar isso. As nossas validações dependeriam bem menos dos outros se a gente se validasse. Então a gente precisa que outras pessoas nos admirem e tenha sucesso e não sei o quê, para daí a gente se validar e falar, não, eu sou uma ótima pessoa mesmo, agora que todo mundo falou, né? Até então, você estava se odiando. Aí existe, sei lá, uma conquista, um sucesso, um reconhecimento, aí você começa a gostar de você mesmo. Foda, né? Enfim, a resiliência é essa capacidade de você voltar para sua forma original. E quanto mais você descobre e confia em si mesmo, mais fácil vai ser lidar com esses impactos e mais rápido você se recupera, com cada vez menos marcas, cada vez menos culpados e com algo que você vai continuar trabalhando sempre em você mesmo. Nunca esqueça, os gatilhos são bússolas internas, eles estão sempre apontando para aquilo que você precisa curar em você, para aquilo que te dói, para aquilo que te frustra. E isso vai acontecer sempre. A nossa mente, ela é infinita. Então a gente não, eu tenho uma analogia com a minha terapeuta que é tipo, a nossa mente é como se fosse esse lugar, tipo um castelo, que você abre uma porta e abre mais 12, porque você abriu essa, você começa a ter várias outras percepções e você começa a descobrir problemas que você não tinha antes. Então, por isso que eu digo também que o processo de autoconhecimento, ele exige que você lide com o desconforto,
de descobrir várias coisas sobre você que vai ser sua responsabilidade. Você não vai poder contar com as outras pessoas para se curar. E, cara, na real, ainda bem, tá ligado? Porque você é a única pessoa que vai poder, de fato, ter acesso àquilo que... as suas respostas, aquilo que vai, de fato, satisfazer o que você precisa. Pode ser doloroso esse processo, por isso que eu falo que a terapia é uma das formas mais eficazes de você se conhecer. E um lugar seguro, né? Um ambiente de desenvolvimento em que você vai conseguir ouvir sobre a sua própria história. Nesse final de semana, a gente teve a apresentação do Justin Bieber no Coachella e eu com certeza vou fazer um vídeo sobre isso. Tem muito a ver com tudo aquilo que eu venho lendo e estudando sobre o desenvolvimento emocional por meio da arte. Eu já tinha visto algumas outras análises psicológicas sobre ele e provavelmente esse vai ser o próximo episódio aqui que eu vou fazer, mas tem um pouco a ver com isso da gente visitar os nossos lugares da infância. Quando a gente fala que ele está se curando, ou curando a sua criança interior, ele está de fato reintegrando, por meio da arte, aquilo que faltou para ele. Tem vários vídeos na internet que você pode achar que mostram como é prejudicial para o ser humano ser famoso quando é criança. A criança não tem que ser famosa, ela tem que descobrir quem ela é no mundo. E não é bom para o ser humano fazer isso com o mundo inteiro como um negócio. Tá ligado o que eu tô falando? Então, os aspectos psicológicos disso se refletem na vida dele até hoje. E aí eu quero falar pra caralho sobre como isso... Por que que isso é tão poderoso? Por que que tá esse vucu-vucu na internet? Por que que isso é tão humano e impacta tantas pessoas? Tem muito a ver com esse trabalho de autoconhecimento, tem muito a ver com o trabalho de honrar a sua própria história. E eu tô bem empolgada para falar sobre esse assunto. Então, deixa aqui seu comentário se você quiser algum outro tema que seja interessante. Fechando com as ideias, com o que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro Sonhos, Memórias e Reflexões do Carl Jung. Ele não é um livro de teoria, ele é um livro que fala sobre memórias, sonhos e reflexões da vida dele, de viagens. Ele tem alguns pensamentos que dá para extrair muita coisa legal. Eu ainda conheço pouco sobre esse autor, eu li, sei lá, 3 livros dele no máximo. Os 2 primeiros que eu li também são bem pequenos, esse é um pouco maior. Então eu tô bem no começo do estudo assim sobre a teoria dele. E o que eu posso dizer é que eu tenho dúvidas se em algum momento da vida dele ele não sofreu realmente algum tipo de psicose ou algum tipo de dissociação. Tem algumas coisas que eu acho estranho, assim, sabe? Mas se bem que eu tava pensando que, cara, uma pessoa que estuda psicologia no nível que esse cara estudou vai ficar com essa cabeça desse jeito. É tipo, não tem muito segredo, tá ligado? A gente não é acostumado a esse nível de fogo no cu, tá ligado? Tipo, mano, o cara, ele ficou a vida inteira dele. Quer dizer, agora no final da vida ele tá falando que beleza, que ele morre feliz, blá blá blá. Mas sei lá, até os 70 anos
viveu completamente perturbado com a própria condição humana. Então, veja só, né? Eu sou só uma porta-voz. Na verdade, é ele que fala, né? Que nós não somos donos das nossas ideias, mas apenas porta-vozes. Então, de alguma forma, eu estou encontrando ali algumas coisas que eu acredito, mas tem algumas histórias, tem alguns sonhos, algumas visões que ele tem que é bem tipo, mano, calma aí, tá ligado? Calma aí, cara. Enfim, esse livro já tá terminando. E eu acho que amanhã vai chegar o Fausto, do Goethe. E assim falou Zaratustra. De quem que é esse livro? Do Nietzsche? Nem é, não sei, não lembro. Que são dois livros que eu nunca li, mas que nesse livro do Carl Jung, que eu tô lendo agora, ele fala demais desses dois livros. Então foram os que eu anotei assim, tipo, meu, eu preciso entender o que que tem nesses livros, eu preciso ler eles, então provavelmente aí no próximo episódio já vou ter as minhas primeiras impressões de um desses dois livros. Por enquanto é isso, pessoal. Chega por hoje, fiquem bem. Um abraço. É nóis!